Memórias. Eu participo de política desde a campanha de 1974. E sempre de uma maneira, não era uma maneira de protagonista, eu era um militante de base, fazia as campanhas. Em 1980, nós fundamos o PT em Araraquara. Eu e um grupo de companheiros que eram muito jovens, ligados a movimentos políticos de juventude, movimento estudantil, ou movimento de professores, enfim, né? E quando nós criamos, eu fui procurar o Polese. O Polese era o principal radialista da cidade, fazia o jornal da rádio, né? Então, um jornalista de rádio, né? E tinha um programa na hora do almoço, na Rádio Cultura, me lembro perfeitamente, no prédio antigo da Rádio Cultura, o auditório, né? Tinha o palco, ao lado do palco tinha uma cabine que era de onde era transmitido o programa. E ele, desde o início, ele deu espaço para que a gente divulgasse. Olha, Polese, vamos fazer um evento assim, assim. Então vem cá, vem na rádio e fala. E foi dessa maneira que eu conheci ele, né? Acabei me elegendo em 1982 vereador e reencontrei o Polese como um colega de bancada na Câmara Municipal, né? Ele era da bancada do PDS, eu era do PT, eu era o único do PT, né? Na época haviam 17 vereadores, tinham 10 do PMDB, 5 do PDS, um PT e um PTB. E eu fui reencontrar o Polese na Câmara Municipal. Mas nesse tempo todo, eu fui várias vezes no programa dele. A partir da Câmara, comecei a ir mais no programa, né? Quando ele entrou em 76, eu estudava engenharia em São Carlos, eu era de um grupo político que pregava o voto nulo. Mas eu traí meu grupo e votei no Safiotti, que foi um vereador atuante, possivelmente deve ter tido um bom contato com seu pai, era uma pessoa muito inteligente, seu pai também, que se entenderam lá. E eu apoiei a campanha do Safiotti, então eu sabia mas eu nunca acompanhei a Câmara. Eu só fui entrar na Câmara para ver uma sessão quando eu me tornei vereador. Eu não sabia o funcionamento, a liturgia da Câmara, eu não tinha essa visão. Foi uma surpresa, é muito diferente, né? O Polese era um cara que se preocupava em se colocar com o português correto, né? Hoje em dia você vê que a gente ouve cada barbaridade, né? Então ele tinha essa preocupação em dar notícia, ele ouvia, não tinha essa veia do espetáculo, né? Era mais da notícia mesmo. Então eu tenho essa lembrança boa dele nesse sentido. Não, antes de vereador, quando ele estava na rádio, eu não tive esse embate. Ele foi até muito correto, que às vezes que a gente foi lá divulgar, olha, estamos montando o PT, vai ter uma reunião, ele de certa maneira dava notícia, né? Ele trabalhava por uma emissora que era de propriedade da família Lupo na época, que era a família mais poderosa, que com certeza não comungava dos meus ideais, né? A família Lupo, como toda, não estou criticando, eles tinham lá os interesses empresariais dele, que são diferentes dos interesses dos trabalhadores, né? O que a democracia nos ensina é as pessoas conversarem e encontrarem um denominador comum, aquilo que é possível caminhar juntos, né? Então, mas eu nunca fui nem discriminado pelos Lupos e nem por eles. Sim, eu tenho essa visão dele. Não era uma pessoa... hoje em dia a gente vê muito extremo, né? Eu mesmo fui, de certa maneira, apesar de que muita gente achava que eu era um radical, né? Pela minha formação política, né? Mas eu nunca, nem na formação política, eu agi como radical. Eu sempre tinha muita preocupação. Nós vamos pichar um muro, vamos ver se isso não vai danificar a propriedade de ninguém, né? O que a gente pode fazer de modo a não quebrar a vidraça, né? Eu tinha essa preocupação. E o Polese era um cara conservador, né? Talvez a formação dele tenha sido outra, né? Ele estudou direito.
Ele tinha aquela postura, era um cara todo, às vezes de uma certa formalidade, né? Enfim, eu tinha esse contato anterior, nunca fechou as portas, né? Poderia ele fazer algum comentário contrário, mas não era com o radicalismo que se vê hoje. Aliás, nesses quase 48 anos que eu tenho de militância, eu nunca vi um período tão pesado como o de hoje. Eu militei a partir de 74, tinha prisões. A gente tinha colegas que eram presos, eu mesmo fui detido em 77, né? Mas era um outro padrão, né? Você era detido, você tinha apoio da maioria da população que não queria aquilo lá. Hoje em dia você vai ter metade torcendo para que te fuzilem, né? A outra metade é do seu lado, mas metade não tinha isso daí não existe. Então o Polese era muito respeitoso na época. Do Polese, eu me lembro de um embate com ele que eu tive, e eu acho que eu fiquei pensando entre 83, 84, 85, por aí. Ele fez um projeto de lei criando o Museu da Imagem e do Som. E a minha posição era bem primária nesse sentido, que eu falava, puxa vida, nós estamos lutando para que o povo tenha arroz e feijão. Então, aprovar um Museu da Imagem e do Som é pegar dinheiro público e gastar num item que não é essencial, não é prioritário hoje em dia. Não, eu fui contra. E depois, passados muitos anos, eu virei coordenador do patrimônio histórico. Tive sob minha responsabilidade um período pequeno, mas o Museu da Imagem e do Som, né, que foi criado. Eu não sei quantos votaram contrariamente, mas eu fiz discurso contra. Eu devo ter até esse discurso guardado. Agora, por que eu acho, o que aconteceu? O jeitão do Polese, como eu te disse, não era um jeito de costurar apoios. Eu acho que ele tinha um pouco de falta de fôlego para isso. Porque a política, você conversa muitas vezes. Você tem que convencer o cara que não sabe nada, né? E ele, acho que apresentava um projeto bom, e ele tinha uma razão. Qual que era a razão? A Rádio Cultura estava desativando a sua discoteca. E precisava, ou ia jogar no lixo, doar. Porque vender, ninguém comprava nessa época. Hoje em dia, um disco de vinil tem valor. Mas por volta de 1983, 4, sei lá exatamente que ano que foi isso, o disco de vinil não tinha valor nenhum, né? Então era descarte puro e simplesmente, né? E aí o Polese fez a costura para que a Rádio Cultura doasse esse acervo para o município. Para isso seria formada o Museu da Imagem e do Som, né? Mas isso não ficou muito claro, eu não entendia isso. Eu não entendia, talvez outros vereadores não entenderam, mas com certeza foi aprovado que o museu existe, né? Então a maioria votou confiando na proposta do Polese. Mas dizer que houve uma grande discussão nessa época sobre isso, não, porque era a personalidade dele. Eu acho que ele não tinha muita paciência para explicar, né? A gente, às vezes, eu me lembro de ter conversado com ele na Câmara algumas vezes, e ele dava saía de perto. Ele não dava prosseguimento. Ele talvez o raciocínio dele fala, porra, isso está tudo claro para mim, a coisa é lógica, esse cara fica, né, esse cara e outros caras, né, ficam questionando, não estão de acordo, vota do jeito que você quer e estou indo embora, né? Mas é nesse sentido. Então eu hoje, passado o tempo, eu lamento não ter tido uma convivência política maior, não ter conversado mais com ele, mas com certeza teve, né? Eu me lembro quando nós formamos, em 1985, teve uma greve dos servidores municipais. Dessa greve saiu uma coisa chamada ASPREM, Associação de Servidores da Prefeitura Municipal, que não havia a possibilidade legal de haver sindicatos de servidores públicos. Então nós formamos a ASPREM, e quando foi promulgada a Constituição de 88, logo em seguida, em dezembro de 88, eu acho que
não me lembro se foi dia 23 de dezembro ou 27 de dezembro, foi feita a fundação do Cismar. Então, o Cismar. E o Polezi era o radialista da época, era o vereador da época. Ele não foi presidente no período que eu fui vereador. Então, eu não era um cara que eu colocava obstáculo, né? Nós aprovamos algumas leis na época, uma lei que dava aquela licença para 2 dirigentes da Asprem poder cuidar dos interesses da categoria, porque isso valia para sindicato, né, que se afastava do trabalho, mas não valia para associações, né? Então fizemos a lei foi aprovada na Câmara, né? Coisas do gênero assim. Então, muita gente tinha essa visão de que ele tinha mais preocupação com o rádio do que com a Câmara. Então a Câmara era um complemento do rádio. E por ter o rádio, que era poderosíssimo na época, né, ele talvez não se preocupasse tanto em debater e ter aliados na Câmara. Isso pode ter sido um fator de ter criado alguns atritos, etc. Mas também não lembro de atritos com ele. E eu vi o Polezi, eu acompanhei de certa maneira, à distância, mas vendo o esforço dele para manter o jornal. Eu me lembro que ele tinha uma caminhonete grande, caminhonete grandalhona, né? Que ele chegava no centro da cidade com os pacotes de jornal e o esforço dele em distribuir. Quer dizer, era uma empreitada pessoal. Vou brincar agora, é quase que uma verdadeira MEI, né? Microempreendedor individual. Ele tinha uma vontade, uma gana de fazer o jornal muito grande. A hora dele era o microfone da rádio. Ele tinha isso como... E ele não era um sujeito, porque hoje em dia você ouve, né? Eu tenho amigos que inclusive têm programa de rádio, tudo, que falam muito, eu faço, eu fiz, eu não sei. Polezi não era assim.